que é tão importante para as nossas vidas todas, não só para o nosso dia e nem para a nossa semana. Nós realmente precisamos do pão que nos alimenta a alma. Nem só de pão vive o homem, mas do pão que alimenta o espírito também. Então é com os parabéns pelas nossas decisões. É verdade que chamados pelos nossos amigos espirituais, que todos nós viemos como crianças pela mão dos nossos anjos de guarda, dos nossos espíritos familiares. A gente acha que veio por decisão própria, né? Há muito tempo que eles estavam querendo que nós tomássemos decisões como nós temos tomado ultimamente nas nossas vidas. Não só vir, mas como vir. Porque há muito tempo, como Jesus deixou muito claro, que estava atestada a condição espiritual do homem. Porque disse Jesus, repetindo as Escrituras, que os homens teriam olhos, mas não veriam, teriam ouvidos, mas não ouviriam. Então, para o nosso despertar espiritual, não basta vir até uma casa de oração, não basta nem mesmo cumprir o que nós entendemos que sejam nossas obrigações exteriores, mas o mais importante de tudo é como fazer isso tudo. O ato de doação, por exemplo, de alguma cesta básica, de alguma alimentação, de vestuário, do que for, ele por si só, por exemplo, não caracteriza a caridade. Muita gente hoje, se fosse fazer uma pesquisa, o que é caridade, as pessoas iam falar cesta básica. Mas é claro que a caridade não é a cesta básica, não é o alimento, não é a roupa, o brinquedo que se dá, mas é a atitude com a qual nós fazemos as nossas doações. Tanto é que ouvir, por exemplo, é uma caridade extrema. Ouvir talvez seja um grande dom do Espírito que é muito pouco considerado e que às vezes nos é chamado, essa condição nos é chamada, por exemplo, numa fila de banco. Em fila de banco é muito comum que a gente seja chamado a ouvir. Uma pessoa que nunca nos viu começa a contar da sua vida. Num ônibus, uma parada de ônibus, dentro do ônibus, em qualquer lugar, a carência nossa é tão grande, a nossa fome é tão grande, que nós somos chamados a doar alimentos sem cesta básica. Doar alimentos sem feijão, sem arroz, sem farinha, sem fubá. Doar o alimento da alma, e que às vezes se resume a escutar com atenção, que é um dom raríssimo. Às vezes a pessoa escolhe a outra para falar alguma coisa, ela fala 5 minutos e quem deveria ouvir fala, não, comigo foi muito pior, e fala 25 minutos na cabeça da pessoa. Infelizmente, a capacidade de ouvir ela é muito rara. Tem um texto maravilhoso de Rubem Alves, que ele começa falando assim: vou oferecer à sociedade um curso de escutatória. Por que curso de oratória? Tem muitos, mas eu temo que ninguém queira fazer, porque muita gente quer falar e pouca gente, muito pouca gente quer ouvir. É muito interessante esse texto. Hoje nós viemos falar, e eu achei maravilhoso que o mundo espiritual tenha nos proposto esse tema. Hoje nós viemos falar sobre profecias, um tema bastante complexo. E por que eu fiquei especialmente surpreso? Por causa do dia de hoje. Quando se fala em profecias, lembra-se de transição planetária, como os espíritos nos falam no Espiritismo, ou lembra-se de o fim dos tempos, como Jesus caracterizou esse momento que nós estamos vivendo. E as previsões para a transição planetária ou para o fim dos tempos, elas são drásticas, elas são graves.
elas envolvem a questão dos desencarnes coletivos. Isso tem alguma coisa a ver com o dia de hoje? Eu fico admirado como o mundo espiritual sempre nos oferece o sal de fruta quando nós estamos com um prato indigesto no estômago. E hoje eles vieram oferecer o sal de fruta, o chazinho, para nos ajudar a digerir e a ressignificar o momento que nós estamos vivendo. Que o mundo espiritual continue nos ajudando para a gente sair daqui com mais digestão para os pratos que nos foram oferecidos pela vida, e que possamos fazer desse prato, que a princípio nos parece indigesto, uma nutrição. Profecia é um fato que, como tudo na Terra, passa pela nossa romantização. Nós fazemos uma dramatização de quase todos os fatos. Quando se fala em profeta, profecia, a gente já imagina um homem com cabelos longos, barba comprida, um cajado na mão, no alto de um monte, um vento batendo nele, o cabelo esvoaçando, e ele com uma voz poderosa, falando para as multidões, não é isso? Um profeta. Tudo isso com um dramático fundo musical, é claro, um enquadramento perfeito e uma luminosidade bem estudada. Quem nunca assistiu, nunca se lembra de na infância ter assistido os 10 Mandamentos? Né? Até hoje, exportada para a Argentina, a novela Os 10 Mandamentos parou o país nos momentos mais dramáticos, certamente com uma sonoplastia, um enquadramento, uma luminosidade estudadas. Isso enviesa o nosso olhar. Essa dramatização dificulta para nós percebermos qual é o momento mais importante das vidas, quais são os momentos verdadeiramente dramáticos. No momento que você conheceu a pessoa que o acompanha na sua vida conjugal, tinha trilha sonora? Tinha enquadramento? Tinha uma iluminação especial? Tinha um diretor de cena falando assim, não, vamos fazer de novo que a cena não está boa? Claro que não. Os momentos de verdade importantes não têm o drama cinematográfico. Eu me lembro muito bem que eu assisti um dos filmes menores de Hitchcock, nenhum dos clássicos, e ele era um filme que, como toda a obra dele, pelo menos o que eu conheço, tinha aquela sonoplastia muito pesada, mas ao contrário dos filmes clássicos, não tinha nenhuma cena verdadeiramente dramática, verdadeiramente perigosa, mas a música pesada perpassava todo o filme, e eu fiquei grudado na tela esperando que o grande momento acontecesse, e o grande momento não aconteceu. Era um filme com um enredo corriqueiro, mas como a carga dramática da sonoplastia era muito grande, a gente fica grudado na tela. Você imagina uma cena romântica sem uma música suave ao fundo, um momento de drama e de violência, uma luta sem uma música agitada? É claro que não. Um momento de uma profecia sem um coro, uma música sinfônica pomposa no fundo? Nós, às vezes, por falta dessa carga dramática, os momentos importantes passam na nossa vida. Porque se você ficar esperando a sonoplastia, o enquadramento e o diretor de cena nos momentos mais importantes da sua vida, você vai deixar a vida passar e vai falar, ué, cadê? Não tem. As profecias são do mesmo jeito. A remessa da pessoa com relação ao futuro, elas acontecem rotineiramente nas nossas vidas. Quem nunca passou por isso pode nem ter percebido que passou por uma profecia. Hoje, por exemplo, para o nosso exercício, nós podemos pensar em 3 campos de profecia. A profecia que vem da doença, a profecia que vem da experiência e a profecia que vem da estatura espiritual.
da doença é aquela profecia que só prevê coisa ruim. Vocês conhecem gente assim? Tem até um personagem do desenho animado, que é um personagem que tem uma nuvenzinha preta que só chove nele. Como é que é o nome do personagem? Agora não está me ocorrendo, mas ele fala: ó vida, ó dor, ó azar, tudo que pode acontecer de ruim está em cima dele. Ele tem pessoas que só prevêem desgraças. É impressionante isso. Hard. Tá vendo como o espiritismo também é cultura? Pois é. Essa é a profecia da pessoa doente, fixada no lado negativo, nas coisas pessimistas, da desesperança. Vocês acham que o pessimismo e a desesperança nesses nossos tempos está forte ou está fraco? Portanto, tem muita profecia doente hoje em dia. Muita coisa ruim. Os espíritas, particularmente, a obra espírita que eles mais duvidam, apesar de ser de Chico Xavier, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro fabuloso que prevê que o Brasil será referência moral, espiritual da humanidade no mundo de regeneração. Quando a gente fala assim, como é que o Brasil vai ser referência moral? Vocês não ficam se questionando? Não deveriam. Se eu fosse visitar a casa de vocês em dia de faxina, que conceito eu teria sobre a casa de vocês? Era uma casa organizada, limpa, ordeira, ou uma bagunça? Perceberam? O Brasil está em plena faxina. Quando nós vamos receber convidados de fora, quando nós vamos preparar a casa para receber pessoas para um evento, um aniversário, qualquer situação assim, você não se preocupa com tudo? Com a organização geral? Não faz uma faxina? Não prepara as coisas todas? Papai do céu está fazendo isso. Está olhando se tem papel higiênico no banheiro, está fazendo toda a limpeza. E o Brasil hoje está uma bagunça. Mas ele está bagunçado para receber, está bagunçado para se preparar para o nosso grande momento. Nós não seremos superpotência militar, nós não seremos superpotência econômica, não está previsto nada disso. Mas está previsto que nós seremos referência no Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A questão é que nós estamos em faxina e nós, absolutamente ligados ao momento, não temos capacidade de olhar longe, de olhar do ponto de vista espiritual. Mas isso nós vamos ver na sequência do nosso raciocínio. O segundo tipo de profecia é a profecia da experiência. Quem não se lembra da sua mãe, você sai um dia de sol de casa e ela fala assim: leva guarda-chuva. Vocês nunca passaram por isso? E se você não levasse, chovia. E ainda tinha que voltar, quando voltava para casa, e ouvir o quê? Não te disse, não te disse? Pois é. Isso é uma profecia. Mas é uma profecia que vem da experiência. Não vem do negativismo. Porque nenhuma mãe que fala isso quer que o seu filho fique resfriado, quer que ele apanhe chuva. Mas vem da experiência. É um segundo campo de previsão do futuro. Mas que às vezes acontece e às vezes não. Por exemplo, as meninas brincam de boneca na sua infância. E elas brincam de boneca porque a nossa sociedade induz as meninas a brincar de boneca. Por que é? Treinando para uma maternidade futura, evidentemente. Toda mulher é mãe? Não. O menino brinca de trator, brinca no morro de areia, pensando no quê? Preparando-se para o quê? Para o trabalho. Todo homem trabalha? Pois é.
assim, faz-se esse tipo de... Até os brinquedos mais básicos, eles surgem de uma previsão baseada na experiência. E não há nada de mal nisso. Só que ela às vezes se concretiza, às vezes não. Mas há um terceiro tipo. E esse terceiro tipo é o que nos interessa hoje. Que é a previsão oriunda da estatura espiritual da pessoa. Diz Allan Kardec a respeito das profecias, que essa profecia terceira que nós falamos, que vem da capacidade espiritual de quem a emite, ela é parecida com uma pessoa que foi para o alto de um morro e que, olhando para baixo, vê na estrada lá embaixo alguém caminhando na estrada, seguindo, e olha para o outro lado e vê que a ponte quebrou. E podendo ajudar aquela pessoa que está caminhando, ele faz o quê? Avisa: meu amigo, cuidado, pega outro caminho porque a ponte quebrou ali na frente. Não é isso? Essa é a posição, essa é a profecia de quem se situa num lugar mais alto, num ponto de vista mais alto. E é claro que isso não é uma equivalência física, mas é uma metáfora para nos sugerir qual é a função da profecia. Para que serve a profecia? Para nos avisar, para nos prevenir, é claro. 2019 existe uma previsão atribuída por pessoas de grande idoneidade dentro do movimento espírita, feita por Chico Xavier. Certamente, não feita por ele, mas passada a ele e retransmitida por ele para nós. E que aqui é um exemplo muito claro de qual a função das profecias. E ele fala o quê? Que nós temos duas maneiras de viver a transição planetária. Uma delas é criando raiva, criando ódio, criando peso espiritual. Qual é a experiência humana que mais gera peso espiritual? Mágoas, culpas, violências, karmas, para usar a palavra em sânscrito. Qual é a experiência que mais gera esse tipo de coisa? A guerra. Ele diz que nós temos duas maneiras de viver essa transição planetária. Se nós, como humanidade, acabarmos gerando uma terceira guerra mundial, uma guerra de extermínio, uma guerra atômica, a quantidade de ódio que vai ser gerada nesse processo vai amarrar uma boa parte da humanidade nos círculos de vinganças mútuas, que faz as pessoas numa vida e na outra oscilarem na posição de vingadores ou de vingados. E isso faz com que vocês se lembram, acho que os mais antigos, felizmente essas notícias não têm aparecido mais, não sei se acabou de verdade o fato. Antigamente se falava muito das famílias tradicionais do Nordeste que disputavam o poder político de uma certa cidade. Isso ainda está nas novelas, mas no noticiário não tenho visto mais. E um matava o tio do outro, porque o tio do outro tinha matado o avô do outro, mas o avô do outro tinha matado o bisavô do outro. E você, quando assiste hoje o último homem-bomba palestino que vinga o último míssil judeu israelense, o último míssil israelense, você viu essa notícia quantas vezes na sua vida? Você vai perguntar, essa notícia nova ou é do ano passado? Ou é a mesma coisa? Por quê? Porque há muito tempo eles estão no círculo de vinganças mútuas. Quando você vê a última briga da torcida do seu time, não importa qual é o seu time, porque em todo time tem gente ignorante. Então, quando você vê a última vez que as pessoas gastaram seu tempo agendando pela internet para brigar no metrô, que elas fazem isso, você pode ter certeza que essa é uma notícia de agora? Não, pode ser do ano passado, do ano retrasado, pode ser até uma notícia do futuro, se isso fosse possível, porque certamente o ano que vem vai ter isso. Isso quer dizer que nós temos
uma opção para fazer segundo a profecia de Chico Xavier. Se nós optarmos pela via que gera ódio, que gera mágoas, que gera culpas, nós vamos ficar arrastando essas mágoas e essas culpas por muito tempo, porque o ser humano, nós pelo menos no nosso estágio, eu não sei você, eu acho que vocês aqui não, porque o espírito é uma alma elevada, mas conta-se por aí que as pessoas têm dificuldade para perdoar. Vocês não, erraram, no dia seguinte já estão pedindo perdão, já estão dando perdão, isso é automático. Não, eu até já esqueci a mágoa que você me causou, não é? É o seguinte, faz. Que silêncio, né? Pois é. Então, mas se nós optarmos por fazer uma transição sem essa guerra generalizada, é claro que a transição será mais rápida, mais leve, mais curta. Nós mais rapidamente atingiremos o mundo de transição. E por que vocês acham que o mundo espiritual comunicou esse fato para Chico Xavier? Por que vocês acham que Chico Xavier comunicou esse fato através de Geraldo Lemos Neto? E ele fica repetindo em todas as palestras, todos os seminários. Por que você acha isso? Por que você acha que Geraldinho fala que ele se lembra disso, de uma riqueza de detalhes, de uma clareza tão grande que ele tem certeza que o mundo espiritual ativou a parte cerebral referente às memórias? Por que vocês acham que eles tiveram esse cuidado todo? Porque era importante para a gente. Por que é importante para a gente? Para que nós possamos fazer a nossa parte em cultivar, em alimentar a paz. A paz é o nosso grande desafio, a nossa grande conquista. O mais estudioso, o mais consciente da mensagem cristã pode objetar, pode colocar, espera um pouquinho, Maurício, a paz não é o valor principal da mensagem cristã. O valor principal da mensagem cristã vai cair na prova. Peraí, eu vou anotar aqui quem não sabe. Gente do céu, perguntaram para Jesus: mestre, você que conhece todas as coisas, porque você sabe que para montar a culpa para Jesus, primeiro se faz elogio. Para a gente também, né? No trabalho, quando alguém quer que você faça um trabalho, por exemplo, eu preciso fazer um cartaz, mas não estou afim de trabalhar, porque esse negócio de trabalhar dá muito trabalho. Aí falo para ela assim: você que tem uma letra bonita, primeiro eu elogio. Não quer fazer esse cartaz para mim? Aí vai lá, ela vaidosa, e vai lá e faz. Então com Jesus fizeram a mesma coisa. Mestre, você que é muito sábio, você que tem feito prodígios que mostram uma consciência fantástica, qual é o maior mandamento da terra? Gente, o maior mandamento da terra era uma pegadinha terrível fazer essa pergunta. Ainda hoje, se vocês não tivessem nenhuma cultura evangélica, se você perguntar para uma pessoa que não conhece nada do Evangelho, do Novo Testamento, e perguntar para ela assim: o que é mais importante? Não mentir, não cobiçar a mulher do próximo, honrar o seu pai ou sua mãe, ou não matar? Qual é a coisa mais importante? São 4 mandamentos que eu falei. Qual dos mandamentos é o mais importante? Não é difícil responder? Muito difícil. Então, disse que na época de Jesus já existiam mais de 400 mandamentos atribuídos a Deus. Até a maneira de limpar o copo foi cobrada de Jesus, e assim por diante. Então era fácil para Jesus responder? Claro que não. Mas ele respondeu no cerne do pensamento divino. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. E sabe o que ele falou no comentário desse mandamento? Nisso estão contidas toda a lei e os profetas.
Olha que plano facilitado que ele deu. Se alguém aqui já manuseou uma Bíblia alguma vez, já se achou numa arapuca, numa situação difícil. Porque você pega uma Bíblia, já não é um livro pequeno, certo? Aí você vê, a folha é fininha. Aí você abre aquilo ali, tem 2 colunas ainda para aproveitar melhor o texto. Você olha o tamanho da letra, a letra miudinha. Você fala, meu Deus do céu, eu não vou entender nada. Só que daí você começa a ler, tem umas palavras que você nunca viu na vida. Alguém aqui conseguiu estudar o Velho e o Novo Testamento? Não só ler, mas estudar? É muito difícil, muito difícil. Aí Jesus, ao plano facilitado, ele, em 2 orações apenas, ele resume toda a lei e os profetas. O que vocês acham disso? Isso quer dizer que o grande tema, não só do cristão, não só do espírita, mas qualquer criatura de Deus, nós temos um grande tema, um tema por excelência para nós estudarmos. Qual é? O amor, porque Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo e amarás a ti mesmo. Se tem que resumir numa palavra só, é o amor. É claro, o amor é o nosso tema. O amor é o nosso tema. É para isso que nós viemos. Nós viemos aqui na terra para aprender a amar. Por trás de todos os nossos problemas, o nosso grande desafio pedagógico é amar. Amar o síndico do prédio. Amar a sogra. Amar o vizinho corintiano. Nós somos chamados a amar por Jesus. Amar, sabe quem? Os nossos inimigos. E aí vamos fazer um segundo teste para ver como é que está a estatura espiritual do pessoal. Quem já fez uma oração por um senador corrupto? Você viu que o palestrista ficou com a mão baixada. Eles são os nossos inimigos. A gente é cristão? A gente diz que sim, porque esse negócio de ter correntinha no pescoço é fácil. Mas ele falou para a gente amar os nossos inimigos. Então, o nosso desafio é tremendo. O nosso desafio para tirar 10 nessa experiência é o amor desinteressado e desapegado. O amor como Jesus exemplificou. Nós estamos bem na parada? Nós estamos muito distantes. Por isso é que Jesus, na sua grande consciência, no seu grande papel educativo, ele deu uma nota 5 para a gente poder passar. Qual é a nota 5 que vai nos fazer passar de ano e permanecer na Terra após a transição planetária? Não é uma questão de interpretação de texto, está lá no Novo Testamento. Está lá escrito no Novo Testamento o que é fundamental para nós passarmos de ano na transição planetária. No Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, na primeira ele fala: bem-aventurados os humildes. Olha que mistério, como é difícil ser cristão. Quem aqui já chegou numa passagem de ano onde a gente se compromete a coisas importantes para o ano seguinte e falou assim: em 2017 eu quero ser humilde? Qual é o pai, qual é a mãe que já sentou com o filho e falou assim: filho, eu quero muito que você planeje a sua vida para ser humilde? Alguém já fez isso? Essa é a primeira condição
para o aprendizado espiritual. Aliás, para qualquer aprendizado, porque quando você vai na raiz da filosofia, você vai ouvir Sócrates falar assim: só sei que nada sei. E essa é a maior humildade filosófica e científica que você vai poder encontrar em alguém. Ou seja, ciência e religião sabem que só quando você conhece e reconhece a sua ignorância é que você pode aprender. Como é que você pode ensinar alguém arrogante que já sabe tudo? Vocês têm gente assim na família? Não importa o assunto, o cara sabe tudo. Essa pessoa é fácil de aconselhar? Essa pessoa é fácil de aprender? Essa pessoa é fácil de se desenvolver? O pior é que nesse momento alguém pode estar achando que é você, viu? Mas vamos deixar de pular essa parte, né? Senão fica chato. Então, nós temos um grande desafio. O nosso desafio, factível para o momento, a nossa nota 5 para ficar, vem na terceira bem-aventurança. A segunda, também objeto das nossas maiores, digamos assim, sonhos, é bem-aventurados os que sofrem. É o que nós mais pedimos, né? Ano que vem eu quero sofrer bastante. A gente sabe alguma coisa? A gente pede o sofrimento? Claro que não. Mas numa escola, se você visitar 20 vezes uma escola durante um ano e ver sempre as mesmas crianças brincando no pátio, se divertindo, e ver algumas outras crianças sempre estudando, compenetradas, o que você vai falar? O que você vai prever para elas no futuro? Quem vai ser feliz de verdade a longo prazo? Tem alguns que são felizes no curto prazo, que são os que estão brincando. Mas e quem vai ser feliz no longo prazo? Quem vai ter uma vida melhor no longo prazo? Que é o olhar do educador. É aquele que estuda, é aquele que está dedicado às suas questões. Então, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que passam por crise, bem-aventurados os disciplinados e os dedicados. Nada contra a alegria, mas é fundamental a gente ter foco, saber o que é o principal da nossa vida. Tá bom, Maurício, mas e a terceira? E tem que fazer uma certa suspense. A terceira bem-aventurança, Jesus fala assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus não poderia ser mais explícito. Primeiro, vamos para o fim. Como é que uma pessoa pode herdar o que ela já tem? Se eu chegar para falar para a senhora assim: a senhora vai herdar essa sua camisa, a senhora vai me entender? A senhora vai herdar esse seu celular, a senhora vai me entender? Como é que a senhora pode herdar uma coisa que a senhora já tem? Como é que Jesus poderia nos prometer que nós herdaríamos a terra onde nós já estamos? Porque a transição não vai promover os melhores. Nós não vamos para um outro planeta, nós não vamos para um outro mundo. Nós, quer dizer, não sei quem for promovido, não vai para um mundo melhor. Quem for promovido vai ficar na terra. E quem não for promovido vai para um mundo mais primitivo, porque a terra está evoluindo também. Quem não evoluir junto com a terra vai precisar abrir fora. Tchau. Perdeu o Playboy. Depois vai poder voltar. Porque nada é eterno. Não existem castigos eternos na casa do Pai. Mas essa é a característica. Bem-aventurados os mansos. Por que Jesus previu isso? Por que ele passou isso para a gente há 2000 anos atrás? Ele falou qual é o critério fundamental para nós bem atravessarmos a transição planetária. Por que vocês acham que ele falou isso para a gente? Por que um professor fala para os alunos o que vai cair na prova? Ele fala porque ele quer que os alunos passem. Ele quer que os alunos passem. Não há professor que queira mais que os seus alunos passem do que o professor Jesus Cristo. E ele nos disse o que vai cair na prova, agora. Então, quando nós desejamos paz,
paz para os outros, paz para o vizinho, paz para o torcedor do outro time, paz para os outros. A gente não está entendendo ainda o que é a paz, nem como promover a paz. O príncipe da paz, modernamente, muito tempo depois de Jesus Cristo, chamava-se Mahatma Gandhi. E ele tem uma das frases luminosas dele é: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Trazendo para o campo da paz, que era o campo dele por excelência, faça em você a paz que você propõe para o mundo. Quem aqui se considera uma pessoa pacífica? Definitivamente pacífica. Que as pessoas pisam no calo dele e ele não se mexe. Que não tem um ponto fraco que o tire do sério. Quem aqui é pacífico? Eu digo para vocês que para os homens aqui, se eu olhar para alguém aqui, para algum homem e falar assim: você tem uma cara de manso, você acha que ele vai gostar? Você tem uma cara de manso, eu posso apanhar aqui, não é verdade? O que você está sabendo aí? O que você está sabendo que eu não sei? Não é verdade? Jesus falou: bem-aventurados os mansos, aqueles que se autopacificarem, porque eles herdarão a terra. Então nós não só não fizemos essas conquistas da humildade, do bem sofrer e da mansidão, mas sequer nós percebemos que elas são conquistas. Vocês perceberam como nós estamos atrasados na lição? Quem não percebe que uma lição é lição, vai aprender quando? Vai aprender quando? Se você tem uma rachadura na sua casa, vem um engenheiro e fala assim: Maurício, precisa cuidar aqui, hein? Se não cuidar, vai mal. Daí você fala: não, já comprei a casa assim, já tinha essa rachadura, não vai dar problema nenhum. Aí eu tenho dinheiro para fazer uma reforma em casa, eu passo uma massa corrida, põe uma tinta de primeira e a casa vai cair linda. Não é bonito isso? A casa vai cair na minha cabeça, mas bonita. Nós recebemos as previsões. Os grandes da terra fizeram previsões. Daí você vai me falar: mas quem? Nostradamus? Vamos reduzir os que se aventuraram a fazer previsões ao principal? Vamos para aquele que ninguém tem dúvida? Esse falou para nós assim: que no fim dos tempos teriam guerras e rumores de guerras. Quando será que é esse tempo, hein? Não sei. Ele falou mais, ele falou que teriam muitos terremotos. Quando será que é esse tempo? Eu não consigo entender. Ele falou também que seriam tempos em que haveriam falsos cristos e falsos profetas, pessoas que se utilizariam da linguagem de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. Que ele era o bom pastor, mas que haveria pastores mercenários. Quando será que é um tempo em que haveria pastores mercenários? Quando é? Não consigo imaginar quando seria esse tempo. Vocês conseguem imaginar? Quando é o tempo do fim dos tempos? Agora. Agora. Nós estamos vivendo esses tempos agora. E ele falou mais: o último sinal da transição planetária, que é o nome atual, mas o fim dos tempos, era um tempo em que a mensagem de Jesus estaria percorrendo a terra inteira. Não é difícil uma mensagem percorrer a terra inteira? Muito difícil. Há 60, 70 anos atrás seria impossível você pegar uma mensagem e percorrer a terra inteira. Há 20 anos atrás, os meios de comunicação contavam apenas com 5 grandes agências de comunicação: France Express, USA Today, Reuters. 5. Quantas são as fontes de informação hoje? Bilhões.
Hoje, antes do repórter entrevistar qualquer pessoa, ele vai para as redes sociais, saber o que se fala a respeito da pessoa, saber o que a pessoa mesmo fala a respeito dela. Se você quer saber, a maioria de nós já deve ter feito essa experiência, coloca o seu nome no Google, você vai falar, não vai ter nada. Tem. Nós somos notícia, nós somos fonte de notícia. Todo mundo é fonte de informação hoje em dia. Hoje em dia, todas as notícias e pseudo-notícias e não notícias circulam no mundo todo. O mal, inclusive, o Estado Islâmico tem uma das suas grandes armas, uma estratégia eficiente nas redes sociais. O Estado Islâmico. Mas o Evangelho também tem. O Evangelho também está sendo espalhado nesses nossos dias, por onde? Pela terra inteira. Ou seja, não há como ter dúvidas. Quando vai ser o fim dos tempos? Quando? Parece aquela charge que tem um peixinho no mar e ele falando assim: mar? Que mar? Se alguém tiver dúvida de quando será o fim dos tempos, é esse peixinho que está no mar e perguntou: onde é que está o mar? Somos nós estamos exatamente nesse tempo, e não há outra maneira de nós percebermos a urgência dos nossos tempos. É absolutamente urgente nós pensarmos os nossos tempos, porque quem está há 3 dias, a 1 dia da prova, pode passar a noite na internet, mãe? Posso ir para a praia? Posso ir para o shopping? Claro que não. Nós estamos a segundos das nossas grandes revelações. E a cada crise, a cada situação crítica que você passa, é a vida te dando um último treinamento. Cada vez que tem uma morte coletiva, entenda o que eu estou falando. Cada vez que tem uma morte individual, na tua vida, já é Deus falando assim: aprende. Sabe a noiva que vai nos casamentos dos outros e fica pensando como é que vai ser o seu? Sabe isso? Nós precisamos ser espertos e perceber nos fatos do mundo de agora treinamentos para a vida, porque nós temos brigado. Se alguém encosta no nosso carro, se alguém risca o nosso carro, a gente não briga por isso? Briga. A gente briga se está chovendo e o cabelo que eu arrumei, que custou não sei quanto, toma aquela chuva e piora de uma vez. A gente briga por essas coisas. Você acha que as pessoas que tiveram seus filhos falecidos no acidente de avião estão preocupadas com a chavinha? Estão preocupados com o carro do ano, com o risco que pode ter feito? Os tempos da transição vão exigir muita força espiritual de todos nós. Nós precisamos saber o que é realmente importante nas nossas vidas. No momento que você tiver, se a vida lhe der isso, numa cama de hospital, você olhar no olho do médico e ele baixar o olho, você olhar para os seus parentes e ver todo mundo com o olho cheio de água, você chega aqui, conclusão? A coisa está feia, é daqui para baixo, né? Nesse momento você vai pensar no quê? O cargo de chefia que você queria ter conseguido e não conseguiu, vai pensar nisso? O carro prateado que você queria e não pôde comprar e comprou um branco, o que você vai lembrar? Quem você vai querer perto de você? Qual vai ser o valor que vai nortear a tua vida naquele momento crítico? Você vai querer a mãe, ela pode estar viva ou não. Você vai querer a tua mãe perto de você. Você vai querer os teus amores perto de você, porque na hora H das nossas vidas vai se mostrar na prática e não na teologia que o valor mais importante da vida é o amor. Então a gente precisa viver agora. Agora é o momento de viver para o amor. Tudo mais que for supérfluo, tudo mais que for relativo, tudo mais que for desimportante, mas que a gente dá tanta importância assim. Eu adoro McDonald's, eu adoro comprar sapato. Gente,
estamos em tempo de transição. Jesus Cristo anuncia para a gente o principal há 2000 anos. Nós estamos a dias das nossas provas. Tudo indica que nós vamos passar todos por tragédias pessoais e coletivas de grande envergadura. Ah, mas aqui não tem terremoto. Vocês não estão vendo nada de ondas vindo para Santos. Não existe nada disso para vocês. Vocês estão em que mundo? Nós estamos sendo chamados, cientistas e profetas e religiões nos chamam para situações pessoais e coletivas, e eles estão nos dando uma chance quando a gente vê que as crises são dos outros, para que a gente aprenda, porque assim como a noiva aprende no casamento dos outros, nós podemos aprender com a dor dos outros e nos preparar. O que é realmente importante nas nossas vidas, no que nós vamos nos apegar para a nossa transição, para a transição planetária nossa. Se você estiver agarrado no que o ladrão leva, no que a traça rói e no que a ferrugem corrói, você vai apodrecer junto. Se você estiver agarrado naquilo que permanece, naquilo que é essencial, pode ser que você passe de ano. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Obrigado, gente.